Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 16 de maio. Ontem, na quinta-feira, o Ibovespa ele fechou em alta de 0,66%. O destaque positivo do dia foi Edux, em um movimento de recuperação após uma queda de 8,5% em reação ali dos resultados do primeiro trimestre. Já no destaque negativo, tivemos a Azul, aprofundando as perdas do dia anterior, também após a divulgação do balanço do primeiro trimestre desse ano. Para o pregão de hoje, teremos os dados preliminares de confiança do consumidor da Universidade de Michigan referentes a maio nos Estados Unidos. E falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com um movimento misto ao longo da curva. Nos mercados globais, nesta sexta-feira, os futuros nos Estados Unidos sobem em torno de 0,2%, 0,3%, depois de uma sequência de quatro altas do S&P, impulsionadas pela trégua tarifária entre Estados Unidos e China, e também por dados de inflação abaixo do esperado. Na semana, o S&P ele acumula uma alta de 4,5%, Nasdaq sobe mais de 6%, com os investidores reagindo positivamente ao corte temporário de tarifas e a sinalização de inflação sob controle. O índice de preços ao produtor caiu 0,5% em abril, reforçando o movimento já visto no CPI divulgado também anteriormente. E apesar do alívio recente, empresas como Walmart, né, alertaram para possíveis aumentos de preços ainda em maio, em função dos custos adicionais impostos pelas tarifas. O mercado, no entanto, ele segue mais focado no alívio imediato do que nos riscos de médio prazo. Hoje saem os dados de início de construções e também o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, como comentei. E falando sobre Europa, as bolsas elas operam em alta, principalmente por conta dos resultados divulgados do primeiro trimestre das companhias da região. Na China, os mercados eles fecharam em queda em meio à realização de lucros e dados fracos vindos do Japão. Falando sobre FIX, o índice de fundos imobiliários encerrou a sessão de ontem com alta de 0,5%, acumulando uma valorização de 0,30% em maio. E sobre o lado econômico, nos Estados Unidos, como comentado, o índice de preços ao produtor cedeu 0,5%. As vendas varejistas americanas avançaram 0,1% numa comparação mensal no mês passado, frente também à expectativa de estabilidade na margem. E aqui no Brasil, as vendas varejistas vieram relativamente em linha com as expectativas em março, reforçando a resiliência do consumo das famílias no início de 2025. Olhando adiante, é esperado uma moderação gradual do consumo das famílias, de modo que é projetado o índice de varejo ampliado que expanda em torno de 2,5% em 2025, após um aumento de 3,7% em 2024. E também não tem indicadores relevantes na agenda dessa sexta-feira. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.